Bom, depois de termos estudado, pessoal, o lançamento que constitui, que cria o crédito tributário, agora vamos estudar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam, Luciano Amaro, ele conceitua bem o que vem a ser suspensão da exigibilidade, dizendo que ocorre quando o devedor do tributo fique temporariamente protegido contra atos de cobrança. O que se suspende é o dever de cumprir a obrigação tributária, ou porque o prazo para pagamento foi prorrogado, ou porque um litígio se esteja instaurado sobre a legitimidade da obrigação. Então vejam que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário veda a cobrança judicial desse crédito. Não há possibilidade de inscrever em dívida ativa, emitir certidão de dívida ativa e promover execução fiscal, enquanto houver uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito atuando. No artigo 151 do CTN, lá estão elencadas, então, as 6 modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais e o parcelamento. No parágrafo único consta que o fato de haver a hipótese de suspensão da exigibilidade de determinado crédito tributário não ocorre a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias relativamente àquela obrigação principal cujo crédito esteja suspenso. Trazemos então este quadro resumo com as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: moratória, depósito do montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, liminar e mandado de segurança, liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. Sobre moratória. Moratória é um instituto que pressupõe a existência de crédito tributário vencido pelo menos uma vez, ou seja, já passou o prazo de vencimento e gerou uma dívida então vencida e não paga. Essa modalidade de suspensão do crédito tributário deve ser prevista em lei. Então não é possível, por exemplo, instituir moratória por decreto. E representa então um adiamento, o refinanciamento do débito que o sujeito passivo tem com a fazenda pública. Vejam, representa então um refinanciamento do débito. Essa é a ideia de moratória. A moratória é a ampliação ou dilação concedida por lei, quanto ao prazo para o pagamento do crédito tributário em uma cota ou em parcelas. Normalmente em parcelas, porque se alguém tem um volume significativo de dívida, né, vai pagar de maneira parcelada. Está aí o porquê muitas vezes os programas de refinanciamento de dívida são denominados de parcelamento ordinário, parcelamento especial, parcelamento extraordinário, etc. Concedido esta dilação do prazo ou novo prazo para o pagamento do débito, fica o sujeito ativo impedido de exigir o tributo devido, até que não ocorra a chegada do novo vencimento. Então, enquanto estiver o contribuinte realizando o pagamento das parcelas desse refinanciamento em dia, as demais parcelas não podem ser cobradas de maneira antecipada. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, e uma situação excepcional, o inciso 1, letra B do artigo 152 estabelece que a União pode conceder a moratória quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Nessa situação da letra B, me parece que seria um caso de se
conceder em todos os níveis um refinanciamento dos débitos para viabilizar, por exemplo, um plano econômico, de estabilização econômica. No inciso 2 do 152 do CTN, diz que a moratória, né, pode ser concedida também em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Então, vejam que, em caráter individual, depende de lei. A lei é que vai estabelecer os requisitos e condições para que o indivíduo possa ter direito àquele refinanciamento do débito, àquela moratória. E quando diz ali por despacho da autoridade administrativa, é exatamente porque cabe à autoridade analisar aquele requerimento, né, de enquadramento no regime de moratória e verificar então se o contribuinte tem ou não tem efetivamente o direito de ser concedida a moratória na forma prevista em lei. Então a autoridade ela realiza um despacho, se for o caso, concedendo a moratória, mas efetivando a moratória em caráter individual. Quem concede sempre é a lei. Não há possibilidade de concessão de nenhum benefício fiscal se não existir lei autorizando. O parágrafo único do artigo 152 estabelece a possibilidade, né, da lei concessiva da moratória poder, então, circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Por exemplo, poderia o Estado do Rio Grande do Sul realizar uma lei concedendo a moratória apenas aos vitivinicultores da região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, em função de perdas, né, na safra da uva, por intempéries, alguma praga que pode ter atingido, né, as videiras. Então vejam, se aplicaria a moratória, esse direito, um programa de refinanciamento, apenas para quem for da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul e for da classe, né, ou categoria, então, dos vitivinicultores. A lei que concede a moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual deve especificar, sem prejuízo de outros requisitos, o prazo da duração do favor, as condições da concessão do favor em caráter individual, sendo o caso os tributos a que se aplica, o número de prestações e seus vencimentos, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Salvo disposição de lei em contrário, diz o artigo 154 do CTN, a não ser que a lei diga de forma diferente, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. E o parágrafo único prevê que a moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele. Na verdade, a moratória, que trata então de um refinanciamento do débito, normalmente tem previsto no seu regramento, né, que no momento da consolidação dos débitos, os débitos existentes até aquele momento poderão ser inseridos naquele valor consolidado e aí ocorre o termo de confissão desta dívida e o refinanciamento se dá a partir do valor consolidado. Como vimos, a concessão da moratória em caráter individual ela depende de um despacho da autoridade administrativa que efetiva, na situação concreta, a concessão da moratória na forma da lei ao indivíduo que demonstra preencher as condições e requisitos estabelecidos em lei. Mas o artigo 155 do CTN, ele estabelece, né, que a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido.
e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Então, com imposição de penalidade cabível, além dos juros, né, nos casos de dolo, simulação, né, do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, sem imposição de penalidade nos demais casos. Vejam o parágrafo único, ele estabelece que se a concessão da moratória que deve ser revogada foi realizada em função de dolo, simulação, né, algo dessa natureza, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. Vejam, o prazo de prescrição nós vamos estudar é de 5 anos. Tem 5 anos a partir do momento em que o crédito tributário é definitivamente constituído. A Fazenda Pública tem 5 anos para, se for o caso, então, propor a execução fiscal. E imaginem uma concessão de moratória pelo prazo de 15 anos. Lá no 14º ano, há a descoberta de que o contribuinte que foi beneficiado com a concessão da moratória, ele falsificou um documento, ele fez alguma declaração falsa no sentido de buscar um enquadramento que, na verdade, não lhe cabia se enquadrar, né? Mas acabou sendo, então, beneficiado quando não deveria. Nos 15 anos, se lá no 14º ano for descoberta esta situação, ele será excluído desse programa de refinanciamento, então cobrando o crédito acrescido de juros de mora com a imposição de multa, né? Tanto a multa pelo atraso no pagamento quanto multa punitiva, né? Perde todos os benefícios que havia no programa de refinanciamento, por óbvio, descontando tudo que ele pagou até então, né? Mas ele pode ser, então, excluído lá no 14º ano do programa de refinanciamento e cobrado as diferenças, tendo presente o valor consolidado na época, descontado o que foi pago durante o tempo. Já se a pessoa que foi beneficiada, né, ela não agiu com dolo, simulação, foi um equívoco da própria administração tributária, que avaliou mal os requisitos e só se deu conta depois. Vejam, pode ser revogado esse benefício, essa concessão da moratória, se for antes dos 5 anos. Porque se passou os 5 anos, ocorreria, né, o efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. Porque após esse prazo, a solução é deixar, então, o indivíduo no programa de refinanciamento, mesmo que ele não tivesse o direito, porque aí ele realmente vai pagar, né, dentro do programa de refinanciamento, o seu débito. Se ele for excluído, vejam, ultrapassando o prazo dos 5 anos, não há mais prazo para execução, porque o prazo de execução é de 5 anos. Então, é nesse sentido que o inciso 2 e o parágrafo único, segunda parte, estabelecem que a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.